Seja muito bem-vindo ao canal Informativo News, o seu espaço de informação direta e atualizada. Aqui você encontra as principais notícias que circulam na web, com conteúdos variados que impactam o Brasil e o mundo. Nosso compromisso é levar até você informações com clareza, agilidade e responsabilidade, para que esteja sempre bem informado sobre tudo o que acontece no cenário político, econômico, social, cultural e do entretenimento. Fique conosco e acompanhe nossas atualizações. O canal Informativo News é feito para você, que busca credibilidade e praticidade em um só lugar. Principais notícias. Pastor Silas Malafaia. Busca e apreensão pela PF. No dia 20 de agosto, o Supremo Tribunal Federal autorizou uma operação da Polícia Federal contra Malafaia no aeroporto do Galeão, com apreensão de seu celular e cancelamento do passaporte. Ele está proibido de deixar o país e de se comunicar com outros investigados, no âmbito de investigação ligada à trama golpista de 8 de janeiro. Declarações públicas. Ao ser abordado pela imprensa, ele afirmou: "Eu sou um líder religioso. Eu não sou bandido nem moleque." E questionou o que há de errado em conversar com amigos, criticando o ministro Alexandre de Moraes como criminoso e ditador. Silas Malafaia é um evangélico influente com forte atuação midiática e política, conhecido por pregar a teologia da prosperidade e valores conservadores. Em agosto de 2025, foi alvo de medidas judiciais em investigação sobre apoio a tentativas de golpe, movimentação que gerou ampla repercussão pública e midiática. Em 18 de agosto de 2025, o ministro Flávio Dino decidiu que sentenças, leis, decretos e ordens executivas estrangeiras, ou seja, provenientes de outros países, não podem ser automaticamente aplicadas no Brasil. Para produzir efeitos no território nacional, essas normas precisam ser previamente analisadas e homologadas por autoridades judiciárias brasileiras competentes, sob pena de violação da soberania nacional. A decisão foi tomada no âmbito de uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, que questionava a validade de processos judiciais iniciados contra empresas brasileiras em tribunais do Reino Unido, referentes aos desastres de Mariana e Brumadinho. Reação do mercado financeiro. A decisão lançou o setor bancário brasileiro em uma situação de conflito jurídico sem precedentes. As instituições se viram no dilema de ter de escolher entre seguir sanções impostas pelo ZEPOARA, como as da Lei Magnitsky, o que exigiria censurar ou bloquear clientes como o ministro Alexandre de Moraes, ou obedecer à determinação do STF, e assim, correr o risco de sofrer penalidades legais internas. Perdas significativas ocorreram na Bolsa. Bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BTG Pactual e B3 registraram quedas de 3% a 6%, totalizando cerca de 42 bilhões em valor de mercado perdido. Impacto regulatório. O Banco do Brasil emitiu nota afirmando estar preparado para lidar com questões complexas e sensíveis frente às regulamentações globais, mas essa cautela ressaltou o clima de incerteza jurídica enfrentado pelo sistema financeiro. O senador Flávio Bolsonaro criticou duramente a medida, chamando-a de ditadura do judiciário, alegando que isso isolaria o Brasil e teria como objetivo proteger o ministro Alexandre de Moraes. O líder da oposição, Rogério Marinho, afirmou que a decisão representa uma instrumentalização política do judiciário para proteger interesses, e defendeu que a questão fosse levada ao Senado, inclusive com pedidos de impeachment contra Dino. Outros parlamentares de oposição classificaram a medida como atentado ao sistema financeiro nacional, irresponsável e até comparável a crises graves. Nenhuma guerra faria tanto estrago. Aspecto descrição. Base da decisão. Suspensão da aplicação automática no Brasil de normas estrangeiras sem homologação judicial brasileira. Motivação defesa da soberania nacional e alerta contra imposições de outros países. Resultado imediato: crise de confiança no setor financeiro. Queda expressiva no mercado bancário. Principais riscos: dilemas regulatórios entre cumprir legislação estrangeira ou determinação do STF. Reações políticas: acusações de instalação de ditadura judiciária, articulação política e isolacionismo nacional.
Quando o país desafia as sanções primárias da Lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como se fosse uma guerra em duas frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim: eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso: não precisam sancionar todos os bancos, basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado: o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano, não pode processar pagamentos em dólares, não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação, qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda base de dados. Cisco conecta as redes. VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala, quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. O advogado Davi Aragão ele vai mais adiante. Ele explica que o Brasil pode, inclusive, ser expulso do sistema SWIFT se não cumprir a lei Magnitsky. Também foi objeto de artigo do Piotto, ficando isolado do mundo, que pode causar, inclusive, impactos no agronegócio brasileiro. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos: investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo: o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las. Não consegue vender os títulos do Tesouro americano que possui. Não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das
suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, a desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo. Não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas, o comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano, 65% são commodities, soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente, ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que comprar commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela Lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Youngster Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trade companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira pária comercial do dia para a noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora: pressão sobre as seguradoras internacionais. Todo comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até a refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyd's de Londres, a AIG, a Zurich, Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado, navios param de sair dos portos brasileiros. Aviões param de carregar produtos brasileiros. É como se o Brasil fosse declarado não segurável. Quer dizer, Augusto, um cenário apocalíptico, né? A gente não sabe se tudo isso vai efetivamente acontecer, mas ele vai trazendo os desdobramentos, né, de possíveis consequências caso o sistema financeiro brasileiro não obedeça. Fica evidente, Paula, que o ministro Flávio Dino não sabe disso. Ele não sabe disso. Não é possível saber disso e se expor como está se expondo. Agora, o que é que explica também uma atitude desse tipo, né? Você vai, entra num tsunami voluntariamente, aí, apesar das evidências de que você vai morrer afogado, aí, na melhor das hipóteses, você vai morrer em companhia de alguns. É um cenário apocalíptico esse aí. Sim. E real, nenhum exagero. É que é o seguinte, o Flávio Dino é comunista. Ele sempre foi comunista. E a cabeça do comunista não funciona como a nossa, como uma cabeça normal. O comunista acha que praticando todas as violências que pratica, ele consegue implantar a ditadura do proletariado, que é a antessala do paraíso. Como se assassinos, serial killers, tipo Stalin, quando se chegasse ao estado que eles pregam, da igualdade absoluta, aquilo ali transformaria o serial killer num
candidato à canonização sem maiores exames e provas, etc, etc. O comunista cumpre uma missão. E se o Flávio Dino foi comunista até mais de 40 anos, ninguém muda de ideia depois dessa idade, com exceção dos jornalistas estatizados brasileiros e do Geraldo Alckmin. Mas essas conversões são um caso de polícia aí que a gente examina mais tarde, não é o caso. O Flávio Dino é um fanático comunista. E quando o Lula disse que tinha indicado um ministro comunista, o primeiro, para a Suprema Corte, ele estava se orgulhando disso. Lula é uma besta, não sabe o que significa o comunismo, nunca leu nem o... Não leu o que? A orelha do Capital. Você fala Capital, ele acha que é a capital de algum estado, aí não vai associar livro nenhum. Pois bem, o Flávio Dino, ele acredita na sociedade socialista. Então, ele se aproveita o carnaval para dar o seu recado. Ele aparece lá com foice e martelo, né? Quando não derruba fileiras aí inteira com o seu peso, né? Que não tem nada de peso moral, etc. Ele está entrando num túnel em altíssima velocidade quando tem 300 placas de advertência para as quais ele não olha. Esse vídeo deveria ser exibido nas escolas do Brasil, no momento desse. Agora, pelo menos uma sessão secreta da Corte Suprema, eles poderiam examinar isso aí, para saber que só falta a interferência, a intromissão do Supremo na política externa financeira e preparando o desastre final para um governo que é um desastre desde o começo. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.